Vamos agradecer a Deus por mais um dia, irmãos, que o Senhor nos deu. Cauã, ora ao Senhor. Bendito Deus, glorioso Pai, te louvamos por mais uma manhã, te estamos aqui na tua casa, Pai querido. Nós te louvamos por essa manhã, te louvamos por essa oportunidade de aprender mais cada dia de ti, Pai querido. Nós viemos sair daqui alimentados, nutridos pela tua palavra, na sabedoria do teu filho, que vai estar conduzindo essa aula. Fala conosco, meu Pai querido. Nessas dias que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, lição 2. Vem o fim. Textual com a igreja. Amém? Vem o fim. Textual com a igreja. Tu, ó Filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Ezequiel 7:2. Verdade prática. O atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo, anuncia que o inevitável juízo divino se aproxima. A leitura bíblica em classe, irmãos, se encontra em Ezequiel 7, do 1 ao 10. Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o teu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e saberei que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: o mal, eis que um só mal vem. Vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, chegado é o dia da turbação, e não da alegria, sobre os montes. Agora depressa derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade, conforme os teus caminhos. Assim carregarei sobre ti, as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu, o Senhor, o castigo. Eis aqui o dia, eis que vem, veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a sujeira. Pastora já aqui orar, uma boa aula a todos. Vou ver depois disso, deve ser alguma configuração do meu vídeo que diz escritura. Mas como é que sabe? Ele Vou ouvir aqui. Porque o barulho do fone é igual ao do meu. Rapaz, Amém, irmãos? Bom dia. Mais um dia o Senhor nos deu. A paz do Senhor a todos. A aula de hoje vai falar sobre o livro de Ezequiel, ou seja, a continuação do que a introdução que a pastora deu. Ela vai falar sobre o livro de Ezequiel 7. Deixa eu só desligar esse computador aqui, irmãos. Senão ele vai me trabalhar. por favor. Ah, é aqui. Eu sou muito caloroso. Está quente. Tá quente, não, irmãos. Graças a Deus esquentou um pouco, né? Graças a Deus. Irmãos, Só o céu. a aula vai ser uma aula abençoada. Vai ser uma aula que o Espírito Santo vai dirigir em nosso coração. Amém? E nós iremos falar sobre... Deixa eu dar uma ideia, calma. Pega esse aqui, ó, e liga aqui, ó, na cadeira aqui, que ele fica virado para lá, entendeu? Que o Espírito Santo nessa manhã venha falar aos nossos corações. Essa lição é uma lição que vai trazer um alerta. Nós vemos que o povo de Israel, ele, diversos anos da sua
caminhada da pátria, Deus o alertava. E eu venho fazer o primeiro parêntese. Deus alerta aquele quem Ele ama. Porque se você parar para analisar, tem muitas pessoas que já perderam o alerta de Deus na vida. Que Deus já deixou para lá. A Bíblia nos dá respaldo em falar isso. O próprio Deus chega e fala para Samuel: Samuel, até quando tu vai ter dó de Saul? Eu mesmo já rejeitei. E dura coisa é, irmãos, quando Deus rejeita. Quando Deus fala: para, chega, acabou, ponto final. E aqui, irmãos, nós vemos que Deus ele deu uma ordem quando o povo saiu do deserto. Deus falou: ó, eu não quero que venha ter no meio de vocês, falando um português bem literal, irmãos. Eu não vou nem dizer assim, abominações. Eu não quero, uma coisa que eu vou dizer que deixava o Senhor entristecidamente e deixava o Senhor aborrecido. Alguém sabe dizer o que é? Oi? Idolatria. Idolatria. Porque o que a idolatria faz? Primeiro, ela tira o lugar de Deus. E quando a idolatria entra, a primazia de Deus, ela sai. O que era para Deus, ou agora, não é mais. E nós vemos que homens, que nós temos assim, vamos dizer, orgulho em falar deles, outrora caíram nisso. A Bíblia vem dizer sobre o próprio Salomão: Salomão, o que tu quer? Senhor, eu quero saber do dinheiro. E o que Salomão caiu? Na idolatria. E Salomão caiu tanto na idolatria que, irmãos, nos vales eram levantados postes ídolos, lugares para adoração a outros deuses. Você vê que Salomão ele deixou tanto as raposinhas entrar, por isso que a gente tem que tomar cuidado com as pequenas coisas. Porque depois, irmão, de pequenininho, eu trabalho com carro, quando a gente trabalha com carro, tem um ditado que eles falam assim, ó: se quebrou uma coisinha, conserta ela agora. Porque depois, quando tu for reparar, o estrago é muito grande, e às vezes você não tem o dinheiro para poder consertar. E quando as raposinhas começaram a entrar, o estrago lá na frente foi muito grande. Então hoje a palavra vem dizer sobre o fim vem. E aí eu já botei aqui, o capítulo 7 de Ezequiel é para quem? É só para o povo de Israel lá atrás? A lição vai corroborar com o que a gente está falando, que nós vamos ver que o capítulo 7 de Ezequiel, assim como eu vou dizer, você olha para você ter ideia, tem pessoas que dizem assim: o Antigo Testamento é para os antigos, para nós não fica só o Novo. Olha lá no capítulo 7 de Ezequiel o que acontece. Então você vê que toda a Bíblia, ela fala conosco hoje, seja Gênesis, a criação, seja Apocalipse, o final. Toda a Bíblia, ela fala conosco. Vamos lá. Introdução. O juízo divino descrito no discurso profético do capítulo 7 é endereçado a quem? A terra de Israel. Ou seja, particularmente aos seus habitantes. Mas olha só como é interessante. Vírgula, mas, não mais em quantidade, mas o mais de continuação, tem implicações globais. Ou seja, em todo mundo. Em todo planeta. E aqui, eu lembro de uma palavra que fala assim, ó: em ti serão benditas todas as nações. Então nós, árvore enxertada, esta palavra que foi dita lá serve para nós. E aí nós vemos que os contemporâneos de Ezequiel na Babilônia e até mesmo em Jerusalém recusaram a mensagem dos profetas. Principalmente de quem, irmãos? Ezequiel e Jeremias. Vamos lembrar bem, quem foram esses dois homens? Ezequiel, o profeta das visões espetaculares. Deus já mostrou coisa a Ezequiel, irmãos, que se tu parar para analisar, não foi qualquer um que viu, não. Tem coisas que só Ezequiel viu. Jeremias teve um particular com Deus tão grande, em que Deus tratava com ele. As pessoas falam: Jeremias, o profeta chorou, mas Jeremias chorava por causa que ele sentia dor na sua alma. E tem gente hoje, irmãos, que não sai mais nenhuma lágrima na presença do Senhor.
Porque já não tem mais a sensibilidade de saber que é o Espírito Santo de Deus que está tocando. E aqui, por não acreditarem que Javé permitisse que os ímpios conquistassem a cidade e destruíssem. Sabe por quê, irmãos? Olha, presta bem atenção. Porque para eles era loucura. Primeiro, a cidade de Israel, Jerusalém, ó Jerusalém, diversas vezes nós vimos que vem falar sobre ó Jerusalém. Porque era o quê? Era, vamos dizer assim, um sinônimo de empoderamento do povo. A cidade forte. Aonde Deus habita. Não vai acontecer nada lá. Tem pessoas que estão lá fora no mundo e acreditam, não, a Jerusalém não vai acontecer nada, mas vai. Tem uma vez que eu preguei, eu falei, o inimigo está vivendo o princípio da sua queda. E muitas das vezes pessoas dentro da igreja estão vivendo o princípio da queda, porque estão acreditando que não vai acontecer nada. Mas a vida é pecado, idolatria. A Bíblia vai dizer que Deus permite, mas antes de permitir, Sérgio, Deus avisa. Deus fala, Deus chama atenção, Deus levanta profeta. Eu me arrependo de falar, irmão, porque Deus está avisando que o fim vai chegar. Por isso que eu falo que essas implicações servem para nós hoje. Porque Deus tem avisado nós, o povo dele, olha, cuide-se para que não caia. Então aqui nós vemos que eles, primeira coisa, irmão, quem vai invadir Israel? Tem um salmo que fala que se o Senhor não guardar, vão pedir sentinela. Eles estavam tão assim no seu ego inflado. Irmãos, acredite, tem cristão que tem ego inflado, achando que não acontece nada comigo porque eu sou servo de Deus. Eles estavam assim. A gente não vai acontecer nada, sabe por quê, Bia? Somos nação eleita. Somos filhos de Jacó, não foi assim que eles falam? Somos filhos de Abraão. Até para Jesus, irmãos, eles falaram isso. Tu pensas tudo, nós somos filhos de Abraão. Aí vem Jesus e responde da seguinte forma: se fosseis filhos de Abraão, vocês fariam as obras que Abraão fez. Então você vê que aqui, e outra coisa, templo de Salomão. Aqui tem um templo, aonde tem glória, aonde tem graça, aonde tem isso, aonde tem aquilo, tem muito ouro, e aí começa a vir o que é soberba. Então eles estavam ali, vamos dizer assim, o povo, nada vai acontecer. Mas Deus já vem avisando desde o deserto. Porque Deus já conhecia. Irmão, se tem uma coisa que Deus conhece em nós, é o coração. Senhor, eu quero tanto. Eu falava nesse direto, nesse sonho que eu estava rico. Irmão, mas direto que eu sonho. Mas eu fico pensando, sabe por que Deus não deixa eu ficar rico? Porque Deus conhece. Porque tem vaidade. Como tem vaidade. A gente que é pobre, a gente é vaidoso, que a gente gosta de se vestir. A gente gosta de ter comprar uma coisa boa para dentro de casa. Mas tem gente, irmãos, que sendo pobre, às vezes não tem nenhum real, já tem ego e já tem vaidade. Tu imagina o dinheiro, é pisar nas pessoas, irmão. Como você vê que tem coisa que acontece. Então, Deus conhece o nosso. O que foi diferenciar Davi de todos os seus irmãos? Não vou nem falar de seus irmãos. A Bíblia é bem clara que ela diz que Deus procurou por toda Israel. E achou em quem? Davi. Aí você fala assim, Senhor, por que você está me escolhendo para isso? Porque Deus procurou, irmão, e achou em você. Amém? Vamos lá. Sobre a profecia. Você sonhar que você está rico de quê? Não é com dinheiro, é de graça? Irmã, olha como é que são as coisas. Quase todo sonho que eu sonho, eu estou rico, que a igreja está linda, eu comprei van para levar as irmãs. O sonho é completo, entendeu? Mas aí Deus sabe do coração do homem. Amém? Vamos lá. Introdução. Ezequiel introduz a profecia com Ezequiel introduz a profecia com a fórmula usual dos profetas de Israel. Qual era a fórmula usual, irmãos? Veio a palavra do Senhor a mim. Ou seja, a chancela de autoridade. Eu botei aqui no quadro. Ó. Alguém sabe me dizer o que é chancela? Vamos lá. Chancela significa, selo. Selo
autoridade. Você lembra quando o rei, ele enviava uma carta? Ele pegava um negócio que tinha aqui na ponta do anel e ó. Sei lá. É por isso que hoje as nações têm um homem chamado chanceler. É um homem que está sob a autoridade do presidente para fazer o que tiver que fazer. Então o profeta, ele tinha, ou melhor, ele tem a chancela, que é o selo de autoridade. Vamos lembrar o que Jesus falou? Quando Jesus falou, olha, eu despejo a vocês, o que, irmão, alguém lembra? A autoridade para o quê? Ou seja, Jesus estava dando o quê? O selo, a chancela para nós. Então, se nós começarmos a entender, opa, peraí, se eu chegar na minha casa e falar, Senhor, aqui vai ser abençoado, aqui o diabo não entra, aqui minha casa é vitoriosa, o que vai acontecer? A chancela da autoridade vai funcionar e a casa vai ficar de pé. E isso vamos introduzir na nossa vida material, na nossa vida espiritual. Agora, não adianta a gente falar assim, vou usar a chancela com o nome todo sujo porque ele deu mole. Não, peraí, aí tu não está sendo profeta. Porque o profeta, ele sabe que não tentarás o Senhor teu Deus. Primeira coisa. Antes de ser qualquer coisa, nós temos que ser sério, inteligente. Tem um vídeo que a pastora Gleice comenta. Você perdoa? Não, eu perdoo porque eu sou inteligente. Primeiro, irmãos, quem solta o verdadeiro perdão vai obter o quê? Quem distribui amor, o que ele vai obter? Porque a Bíblia fala de uma coisa chamada lei da semeadura. Alguém duvida dessa lei? Será que essa lei ela já acabou ou ela ainda está em vigor? Ela vai estar em vigor até o último momento na face da terra. Seja nosso ou seja da terra. Vamos lá. E aqui, quando fala sobre a chancela divina, assim diz o Senhor Jeová, é a marca registrada dos profetas de Javé. Isso mostra que Deus é a fonte da profecia. Irmãos, entenda bem, nós que somos profetas e sacerdotes do Senhor, toda profecia que chega a nós, irmãos, a primeira coisa que a gente tem que verificar é o quê? A fonte. Vivemos um tempo em que tem uma palavra que está sendo usada toda hora. Fake news. O que é fake news? É uma notícia em que não se conhece o quê? A fonte. E o que tem de crente entrando nessas coisas, irmão? Sabe por quê? Primeiro, ele já perdeu o contato com a fonte dele, ó. Faz tempo. Irmãos, não perca o contato com a tua fonte. Primeiro, é a tua fonte que vai trazer o teu alimento. É a tua fonte que vai trazer o que é de substância. Vamos lá atrás. Quando tapavam os poços, que eram o quê? A fonte de água. A água ela é rica em minerais. Irmão, você pode passar 5, 6 dias sem comer. Agora experimenta ficar sem dela. O corpo ele desidrata, você morre. E é por isso que eu quero chamar a atenção dos irmãos para isso. Não perca a sua fonte. Não vem, irmãos que tem de irmãos hoje desidratados. Irmãos, o fim vem. Não se desidrate. E tem gente que se desidrata porque quer, irmãos. Começa a se alimentar, às vezes, de água insalubra, água salgada. Você pode estar com a sede que for, irmão, mas nunca beba uma água salgada. Você vai acelerar o processo da sua morte. E aí você olha, mais água na vida? Mas nem tudo que reluz é ouro. Continuando. Era uma comunicação divina inconfundível, diferentemente da natureza da atividade profética inicial, que ocorria por meio de quê? Alguém lembra uma visão na Bíblia em que Deus fez isso aí? Mostrou um cenário que ia acontecer ainda. Alguém sabe me dizer uma visão? Olha que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse tem mais, tem isso. Tem um monte. Alguém lembra uma? Que João, isso, João já está mais enquadrado nessa daqui que a gente está falando. Anterior a essa, vamos dar um exemplo. Nós lembramos que Daniel, a Bíblia diz aqui
que estava esse anjo? Ele estava reluzente com as roupas vestes brancas. Alguém lembra o detalhe das asas? Como é que as asas estavam? 2 encobriam aonde? Alguém lembra? 2 encobriam o quê? Rosto, outras, os pés. Você vê que a forma em que Deus falava em visões. Aí já no Novo Testamento, já quem aparecia nas visões geralmente era quem? O próprio Jesus Cristo aos discípulos. Ele já via de uma forma diferente, mas em todas elas era ele. Aí aqui continuando. Essa fórmula verbal de revelação indicava ser a mensagem recebida de forma externa, direta e audível. Aí eu vou trazer um outro exemplo. A Bíblia vai dizer que, vou falar não só de Ezequiel, agora de Jeremias. Jeremias ele estava, vamos dizer assim, parado, andando. Quando Deus fala, a Bíblia fala assim, ó, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, desce a casa do... Você vê uma voz externa, audível. Um outro exemplo lá atrás é de Arão. Quando Arão chega e fala, olha, eu já não estou mais acreditando, mas o povo está aí, ó, te clamando. E o próprio Deus chega para Arão e fala, Arão, sai, vai até o deserto e encontrar com teu irmão. Você vê, uma voz externa, irmãos, você já imaginou? É muito fácil você olhar para mim e distinguir o que eu estou falando, porque o teu cérebro está captando a imagem do teu olho e leva até ele. E conforme a mesma velocidade que a imagem dos seus olhos leva até o cérebro, é o que o seu tímpano também transmite. Por isso que chegam tudo no momento só. Mas agora tu imagina, você está andando num lugar e vê uma voz externa, audível. A Bíblia dizer que aquela voz é como o som de muitas. Você imagina. É por isso que muitos, quando ouviam, a primeira coisa que eles não conseguiam era ficar de quê, irmãos? Por quê? O som de muitas águas. Você imagina aquilo ecoando. Irmãos, imagina que aquela voz deve mexer na estrutura do ser humano. Porque, irmãos, ouvir Deus falar, hoje nós sentimos no nosso coração. Outrora, o próprio povo se duvidava com Moisés. Aí Deus falou, quer saber, Moisés? Reúne a congregação. Que todo mundo vai me ouvir agora. Você imagina a congregação ouvindo? Milhões de pessoas num deserto escaldante, mas ouviram a voz de Deus. E sabe qual é a novidade? Errado. E toda uma outra geração entrou, a não ser 2. Quem eram os 2? Josué e Caleb. Fala, agora. Deus falou com Jesus, primeiro o povo ficou confundido que era antes. Ele falou, essa voz não veio por amor a mim, por amor a vocês. Não sabia distinguir. Não sabia distinguir, exatamente. Então, aí a gente vai corroborando com algumas ideias em de que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Ah, Michael, como que nós conhecemos a voz do nosso pastor? Irmãos, eu não vou conseguir explicar como, mas eu sei que naquele grande dia a gente vai ouvir o nosso novo nome e vai saber que é a gente. Eu não sei como te explicar, mas eu sei que vai acontecer. E quando eu ouvir o meu novo nome, irmãos, não vai ter mais lágrima, não vai ter mais choro. Eu sei que eu vou subir, você vai subir, nós vamos subir e vamos cantar lá em cima, irmãos. Mas que nós vamos ouvir, nós vamos ouvir. Sério, eu não sei qual é o tom, o timbre da voz, eu ainda não sei. Mas uma coisa eu sei, que é como de muitas águas. E quando nos chamar, irmãos, se vai ter esquerda ou direita no poder, eu não sei. Se vai estar o bom, se vai estar... Eu sei que nós não somos daqui, nós vamos subir. Então você para analisar. Hoje eu não sei qual é o timbre, eu não sei qual é o tom da voz, mas um dia, Rael, ela vai ser, ó. Eu vou falar e ele vai estar aqui. Eu vou poder abraçar, vou poder beijar. Hoje eu não conheço. Você lembra que quando começou a internet tinha aquele negócio de namoro à distância? O cara estava longe, a pessoa estava longe, eles ficavam pela internet, não conhecia, não se falava. Hoje nós estamos assim, à distância. Mas um dia vai chegar esse dia, ó, fim vem. Que essa distância ela não vai existir mais. E nós estaremos face a face com o nosso Deus. Fala. Falando que a gente vê por enigma, por imagem. Aí vemos assim como ele é. Exatamente. Da forma que Moisés queria ver, ele falou, Moisés, não tem como. Mas vai chegar o dia, você vai estar aqui comigo. E aquele dia chegou, tanto que a Bíblia nos dá respaldo em falar sobre esse dia, de Moisés, que teve um momento em que
que Jesus subiu ao monte e os discípulos estavam com ele. E tinham mais dois. Alguém lembra quem era? Os discípulos. Mas quem eram os outros dois que estavam com Jesus começando? O dia tanto chegou que ele participou. O dia vai chegar e nós vamos participar. Irmão, quem estiver duvidando, aí é problema dele. A nossa menção nós estamos fazendo. Mas que aquele dia vai chegar e eu acredito que eu vou estar lá, porque irmãos, senão eu não estou vivendo em vão, irmão. Eu estou vindo para a igreja acreditando que eu não vou estar? Peraí, porque que eu vou estar. Eu estou lutando para estar. Eu preciso estar, irmão. Porque você sabe qual é o outro caminho. E o outro caminho não é nada legal. Amém? Vamos lá. Extensão. A expressão hebraica Adana Israel, está aqui, ó. O irmão Michael não sabe escrever em hebraico, não. Só botei porque está em português. Adana Israel, para a terra de Israel, aparece 17 vezes no livro de Ezequiel. E em nenhum outro lugar do Antigo Testamento. E ira de quem, irmãos? Sobre o povo de Israel. No seu próprio. E olha que interessante. Que eu comecei a lição falando porque eles achavam que nada ia acontecer com quem? Com Jerusalém. Porque Jerusalém, Jerusalém é amada. Jerusalém que as pessoas cantavam, tinha hinos para Jerusalém. Porque cidade forte, onde Deus habitava. Aqui está dizendo que o próprio Deus estava se irando com o próprio território. Por quê? A gente canta assim, ó, todo ser que vive, louve ao nome do Senhor. E toda a criação, não é isso? Toda a sua obra, algo assim. Agora você imagina, o território que é dele, as ruas que são feitas para ele, as casas que são feitas para ele, o templo que é feito para ele, o palácio que as pessoas habitavam, mas que era feito para ele, que a honra é dele, a glória é dele, estava sendo dada para outro. Aí vamos ver, dias de hoje, a terra é dele, nós somos dele, tudo que se fez foi ele. E como é que está a humanidade hoje? Você liga a televisão hoje, 10 minutinhos você já fica enjoado de ver TV. Homossexualismo na televisão, morte, crime, isso, aquilo, é nação contra nação. Aí tu vai pegar o livro de Apocalipse, tu vai falar assim, peraí, cara, isso foi escrito hoje. Você vê que o fim está cada vez mais perto. A pastora falou uma vez, eu vou usar o mesmo adjetivo. Você imagine que o ponto final é aqui onde nós estamos e Jesus deve estar já chegando na estrada do Campinho. Passou pela Brasil e já entrou no Campinho. Campinho, viaduto de Ioíba, pela Carioca, irmão, está pertinho. Aí eu pergunto, o fim para você é iminente ou não? Você acha que ainda falta muito tempo para Jesus voltar? Eu acho que ainda falta. Você acha que ainda falta muito para Jesus voltar? Porque teve essa pandemia agora. Na palavra de Deus ele fala que ele vai ter o primeiro selo que vai ser aberto, então são 7, né? Não, irmão, acho que ainda tem muito selo para ser aberto. Ainda tem muito, eu acho que ainda tem muito tempo ainda, porque Deus ele fala que enquanto todo o planeta, né, toda a Terra não conhecia o nome dele, né, ele não está ali. Mas hoje, entendi o plano da irmã, entendi que a irmã quis falar. Aí eu vou trazendo um argumento dentro do que a irmã está falando. Hoje, diferente, o mundo teve uma pandemia que foi chamada peste negra. Foi em 1919 por ali, eu acho, posso estar errado. Foi a gente viu no Google aí. Teve a peste negra, pastor. Teve a gripe espanhola, a peste. Vivemos uma outra gripe recentemente, a gripe suína, vocês lembram disso? Vivemos essas coisas. O mundo vem passando por pandemias desde que o mundo é mundo. Correto? Só que hoje, aí eu vou trazendo um argumento do que a Bia falou. A Bia falou que até que todo o mundo conheça o nome de Jesus, a figura de Jesus. Mas
Mas hoje nós temos uma coisa que deixou o mundo muito mais perto do que era. Alguém sabe dizer o que é? Internet. Rael participa de um grupo que esse dia estava falando com a pastora de onde? Argentina. Uma coisa que era imensurável há um tempo atrás, porque se você ligar para a Argentina, imagina quando devia ser um DDD, lembra disso? Para você ligar para São Paulo, ligar para o celular, irmãos, era caríssimo. Aí você ligava para fora do estado, era mais caro ainda, imagina para um outro país. E hoje ele fala esse dia do telefone. Mas tem países ainda que não tem internet, tipo a Coreia do Norte. Mas aí ainda tem irmãos que estão lá dentro do Estão lá campo. dentro do campo. Estão lá dentro do campo. Irmãos, os livros são verificados quando entram nesses países. Na verdade, eles até têm telefone, mas eles têm uma coisa. Nós temos uma coisa chamada internet, ou seja, que é mundial, uma linha internacional. Eles têm uma coisa chamada intranet, que em vez de ser internacional, é local. E é tudo monitorado. Aí eu vou fazer um aspas aqui. Eu não quero entrar nesse assunto, porque nós temos uma aula muito abençoada para entrar. Uma pessoa que quer entrar no poder, ele já falou que quer regulamentar as mídias. É isso. E ele deixou bem claro o que ele quer fazer. A vontade dele de fazer. Então, irmãos, cuidado. Hoje nós temos liberdade. Tem um cara, um filósofo, ele é austríaco, que ele falou, Valéria, a seguinte frase: a liberdade, ela é perdida quando ela é cortada, enfatiza igual salame. Já viu como é que se corta o salame? É de pouquinho em pouquinho. Bem fininho. E quando se vê, o salame, o pedaço, se tornou fatia. Irmãos, cuidado. Às vezes nós, trazendo para o mundo espiritual, estamos perdendo a liberdade espiritual porque estamos dando espaço de pouquinho em pouquinho. Vamos acordar, igreja. Vamos acordar. Pesquisou aí, pastor? Aqui está dando 1918 mil. 18, viu? Então é isso aí. Irmã Maica, é 7 selos ou 12 selos? São quantos, pastora? 7 selos. Falei, pastor, só comprei. Porque o pior selo que eu estou vendo Tipo assim, pastor, disse que o pode. primeiro ainda vai ser o pior que o povo Irmã, vai ser mais desculpa difícil. cortar, irmã, mas todos os selos são horríveis. São horríveis. São horríveis para aqueles que não estão em Jesus. Porque se você parar para analisar, nós falamos sobre pragas, correto? No Egito. Para quem estava sem Deus, era praga. Mas para quem estava com Deus, era milagre. E Deus manda a quantidade daqueles que ele Para analisar. O que o povo lá fora vai ver como destruição, para nós é milagre, porque nós vamos estar aqui, vamos estar lá em cima. Você está entendendo? Aí é percepção de quem está dentro e quem está fora. Vamos lá. Vamos continuar. Eu parei onde? Seu próprio território. Mas ninguém deve restringir esse castigo somente a Jerusalém, pois ele tem também um caráter cósmico. Aí por que entra cósmico? Alguém sabe me dizer? Não é cosmo não, tá? É cósmico. Por que cósmico? Vamos entrar em Apocalipse. Apocalipse fala que os astros serão o quê? Abalados. A lua vai ficar que cor, Zé? Vermelho. O que vai acontecer com o sol? O cosmo vai ser abalado. Irmão, a Bíblia fala que o trono de Deus está acima. Você já imaginou isso? Irmãos, olha só, vai acontecer assim, ó. A igreja, nós não iremos presenciar. E nós somos. Amém? Amém, irmão? Amém. Vamos presenciar isso, irmão? Porque tem gente, irmãos, eu juro para você, desculpa, mas tem gente que fala assim para mim, ela falou assim, irmão, se eu não subir na primeira, eu subo na segunda. Irmão, se na graça a pessoa não sobe, dificilmente ela vai subir na tribulação. Porque sabe quem fala isso? É quem não lê o livro de Apocalipse. Porque as pessoas esquecem que Apocalipse fala das coisas que vai acontecer, irmão. Vai haver fome. As pessoas vão querer se matar e não vão? Não conseguir, irmão. Você tem noção disso? Então, irmãos, é melhor pela
mais para o final, mas eu vou dar aqui, ó. O que está escrito aqui? Oportunidade. Todo dia nós temos oportunidade. Vamos lá. Portanto, extensivo a outros lugares. Isso fica claro pelo uso da expressão escatológica. O fim vem sobre... Ou seja, aí, conforme o versículo começa que era para toda a casa de Israel, aqui já termina dizendo o quê? Sobre toda a terra. Vamos lá. Deixa eu só passar aqui. Eu fiz uma pergunta aqui nos slides, irmãos estão conseguindo enxergar lá? Não, né? Todos estão conseguindo enxergar? O que está escrito lá no slide? Chegar ao fim, aonde você deseja estar. A gente podia fazer essa pergunta todo dia para nós. Qual o destino do fim que nós queremos ter? Porque a eternidade ela vai acontecer para ambos os dois. Tanto para nós e para a concorrência. Você está vendo o cenário de destruição? Você consegue imaginar uma cidade assim hoje? Você consegue imaginar o Rio de Janeiro hoje? Uma destruição total do Rio de Janeiro? Um sonho, assim, tipo, eu no trabalho e a terra toda sendo abalada e você correndo e aqueles buracos se abrindo na terra, foi assim, como um sonho, eu acordei assim. Detalhe que Deus estava te mostrando. Chorando, sério, eu acordei chorando. Agradece ao Senhor que Deus estava te mostrando. Alguém lembra da Bíblia? Tem na Bíblia um exemplo daquele lindo. Da terra se abrindo. Alguém lembra qual era esse exemplo? Irmãos, aqui eu acho que... Vou fazer uma pergunta, mas eu acho que todo mundo... Aqui ninguém nunca sentiu um terremoto não, né? Aqui eu acho que não, né? Não sei quem já viajou, não sei. Você já parou para ver os vídeos de terremoto, como é que a terra fica? Irmão, parece brinquedo. A terra ela fica assim, parece que tudo é brinquedo. Você não tem aonde se sustenta? Você imagina o chão se abrindo. E esse cenário vai chegar para muitos na face da terra. Porque não deram ouvidos, irmãos, às Sagradas Escrituras. Eu costumo ver muito vídeos de... Vou dizer cosmologia, mas é nessa área aí. Aí tem um homem chamado Carl Sagan, que ele fala assim, você imagina tudo que nós aprendemos em milhares de anos estudando, conhecendo o universo, e quando chegar lá no final, você vai ver que um simples pastor já estava lá. Aí eu falo com a Larissa ontem, eu falei, Larissa, que às vezes separa o homem de Deus, muitas vezes é o conhecimento. Porque ele acha que conheceu tudo, quando na verdade ele não conhece nada. O homem demorou não sei quantos anos, irmãos, só para descobrir o fogo. Para poder controlar o fogo. Aí o homem vem descobrindo que podia fazer isso, que podia fazer aquilo, como se Deus, irmão, já sabe de todas as coisas. Então, irmãos, o nosso conhecimento é vão, perto do que o Senhor sabe de nós. Amém? Vamos continuar. Quando? O agora, no versículo 3, é no hebraico ata, agora, que ressalta a iminência do... Esse advérbio reaparece no versículo 8, acrescido da palavra, o que, irmãos? Assim, depressa. Essa urgência é também demonstrada pela construção gramatical do verbo hebraico ba, vir, que aparece 10 vezes no curto trecho da profecia. Em 4 delas a ação está em andamento, pois o particípio, é isso? É particípio hebraico, indica uma ação contínua e ininterrupta. Eis que um só mal vem, eis que vem a tua sentença, eis que o dia, eis que vem. Irmão, isso aqui está mostrando que é iminente, ou seja, é para agora. E se tem uma coisa que a gente aprende na história sobre os exércitos, é que o exército tem que estar todo o tempo em quê, irmãos? Em alerta. Depois, não sei se os irmãos sabem disso, todos aqui lembram o que aconteceu em 11 de setembro nos Estados Unidos? Todos nós sabemos. A questão das torres gêmeas, né? Depois do atentado do World Trade Center nos Estados Unidos,
o exército americano, ele tem um nível chamado DEFCON, que é o nível de defesa. Todo o exército, até hoje, irmãos, sempre está acima do 3. Porque são 5 níveis. Ele sempre está acima do 3. 3, 4, 5, sempre, em qualquer lugar dos Estados Unidos. Porque eles constantemente estão sendo atacados. E o povo de Deus tem que estar da mesma maneira, irmão. Constantemente nós somos atacados. Seja espiritualmente, seja fisicamente, seja materialmente, seja em qualquer área, nós somos atacados. E nós temos que ter menção disso. Irmão. E saber que eu não posso dar bobeira. Eu não posso estar com a guarda baixa. Você vê, cara, Deus ele é tão detalhista que às vezes ele prega umas coisas que a gente não entende, mas depois a gente passa a ter. Claro, não tem nexo agora, mas depois tem. Olha, tá vendo esses homens que estão contigo aí? Bota ele para beber água. Alguém lembra dessa história? Gideão. Com quem? Gideão. Aquele que largou o quê, irmão? Alguém lembra? Largar a sua espada. Irmãos, até na hora de se abaixar para poder beber, ou seja, de trazer nutrientes para o seu corpo. Deus ele é tão detalhista que Deus falou assim, ó, dá só uma oportunidade para tu ver. Aí se a gente pedir, Senhor, revela, irmão, Deus revela. Deus vai deixar acontecer alguma coisa para ele falar, ó, tá aí, ó, tu não pediu? Deus revela, irmão. Peça ao Senhor, Senhor, amostra as minhas amizades. Senhor, amostra quem são os meus irmãos, Deus vai deixar acontecer algo. Ou melhor, vou retificar o que eu vou falar. Apaga o que eu falei. Deus vai criar uma situação para ele te mostrar. Tá aí, ó. Tu não quer ver? Então tá aí. Aí tu fala assim, Senhor, tu não me pediu para ver? Eu estou te mostrando. E se nós tivermos sabedoria e falar, Senhor, obrigado. Porque Gideão não falou assim, mas Deus, e agora eu vou só com isso? A Gideão falou assim, se Deus revelou, irmão, Deus vai dar garantia de que dê certo. Porque às vezes, irmãos, o sinal de muito não quer dizer qualidade, não. Irmão. Às vezes muito atrapalha. Eu não sei se vocês têm isso, irmãos, às vezes no trabalho eu prefiro fazer as coisas sozinho. Época de escola, melhor ainda. Todo mundo aqui já passou pela escola alguma vez na vida, se não passou, irmão, pode passar e assim vai. Existia uma coisa como fazer trabalho em grupo. Eu tinha pena de quem fazia trabalho em grupo comigo, porque eu era que não fazia nada. Sinceridade, irmão. Muitas vezes eu ia para apresentar. Por quê? Eu gostava de falar, tinha uma eloquência melhor. A pessoa, mas só lê e apresenta. Tá bom. E as pessoas faziam tudo. E tem gente que acha que vai conquistar o céu dessa forma. Enquanto o esposo está orando, estou falando, vou dar exemplos, tá, irmão? Não estou direcionando ninguém, não, porque os irmãos não entendem. Porque um casal, para ser vencedor, enquanto uma hora, o que o outro tem que fazer? Ora também. Por quê, irmão? Porque enquanto um trabalha, a outra está buscando em casa. Enquanto ela está trabalhando, ele está buscando em casa, irmão. Porque o casal ele não vai se sustentar sem oração. O casamento não se sustenta sem oração. O relacionamento nosso com Deus não se sustenta sem oração. Não vou fazer, não faz isso não, tá? Mas eu vou só, assim, verbalizar. Experimenta ficar uma semana sem orar. Eu creio que aqui ninguém vai conseguir. Mas se você ficar uma semana sem orar, quando tu for orar, não tem nem mais o jeito. Aí tu fala, ai Deus! Como qualquer coisa que a gente faz, a gente fica meio travado, né? Depois que a gente fica um tempo. As irmãs aqui, vou falar com os irmãos também. Quanto tempo a gente não anda de bicicleta? Eu ando sempre. Aí se tu pegar a bicicleta, a gente vai ficar assim, peraí, deixa eu tentar aqui desaprender, tu não desaprende. Só não dirige. Tem que ficar Irmão, todo dia que eu vou. eu ainda não tenho carteira, mas às vezes quando vai na empresa pegar um carro, fazer uma coisinha, eu fico assim, peraí, comigo. Só para poder tentar lembrar como é que é. Porque você não está fazendo aquilo no seu cotidiano. Aquilo não é derradeiro, todo dia. Agora, um crente que fica sem orar, tem um hino que eu sempre costumo dizer, guarda o contato.
Irmãos, ficar sem orar, eu não sei. Acho que os irmãos não estão conseguindo me entender. Amizade de anos, aí tu fica uns dias, meses sem falar com a pessoa, pela vida. Quando tu vai falar, já não tem mais aquele, sabe, parece que já não tem mais aquela liberdade, porque tu já ficou muito tempo sem conversar, a intimidade, pastor, aqui, parece que ela diminuiu. Um casamento, um esposo que não conversa com a esposa, irmãos, a intimidade vai fazer o quê, pastora? Diminuiu. Relacionamento com Deus, um homem que não conversa com Deus, o relacionamento diminui, acaba. Irmãos, o que tem de crente que está deixando de conversar, o que tem de crente que está deixando de falar, irmãos, vivemos os dias que a gente não pode deixar de falar com o Senhor em nenhum momento. Senhor, irmãos, as pessoas acham que a gente, no trabalho, eu falei com a pastora ontem, não foi? Falei assim, estava saindo para ela comprar um negócio com a não foi, com a pastora do churrasco, vai acontecer. Aí eu fui brincando com a pastora, falei, estou orando aqui, Tina, para Deus guardar a ida, guardar a volta, que Deus guardou, não guardou, calma. Eu falei, que eu chegar lá, a alcatra está R$15 o quilo. Aí eu falei, porque a gente estava imaginando que a carne está o quê? 200 e poucos reais a peça. Chegamos lá, calma. O cara, eu falei assim, irmão, por que não comprou um negócio para a igreja? Não foi, irmão, que eu estava pensando. Aí ele, pô, tu está com pressa? Tu vê, irmão, tudo entregue na mão de Deus. Falei, então não. Falei, então espera aí que eu vou lá dentro pegar um negócio, eu vou trazer um negócio para você. Trouxe um peção, 5 quilos e pouco, 160 e pouco reais. Uma coisa que a gente achou que ia gastar muito mais, que deu para comprar muitas outras coisas. Irmãos, entrega na mão do Senhor. Até os pequenos detalhes, a ida, a volta. Vai que na ida Deus te guarda e tu acha R$100 na rua. Pô, que delícia. Irmão, agora que a gente vive no tempo do Pix, para achar dinheiro vai ser mais difícil. Olha, irmãos, Deus guarda nos pequenos detalhes. Aí, achou 20, irmão. Irmãos, eu não acho nem R$2 mais. Ou como eu queria achar 70 mil. Foi. A semeadura. Irmãos, entenda, Deus guarda os nossos pequenos detalhes. Ai, Jesus, eu estava com vontade de comer um frango. E hoje acho que só como frango. Eu, particularmente, só estou comendo frango. Não reclama, porque tem gente que nem tem, irmão. A gente está falando de uma forma aqui, uma forma meio cômica, porque é o que está acontecendo. Pô, até porque comer picanha é só na época do outro lá, né? Mas vamos de brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte. Por quê? Está tudo muito caro, está tudo muito difícil, porque as coisas estão difíceis mesmo. Mas tem faltado arroz? Tem faltado feijão, Sérgio? Tem faltado chinelo para andar? Roupa para poder vir para a igreja? Às vezes a roupa não é nova não, mas Deus conserva. O mesmo Deus que conservou a roupa do povo lá no Egito, conserva a mim, conserva a tua. Pode reparar que as roupas que às vezes, não estou desmerecendo não, vocês vão entender, uma blusinha da Requinte, uma blusinha de tal lugar, dura 2, 3 anos, irmão. Aí tu olha assim, mas a qualidade não é boa, mas tem um Deus que guarda. Ah, Senhor, eu acho que as compras do mês não vai dar. Aí quando tu vê, tu já está no outro mês comendo, irmão. Olha só que coisa. Eu vou propando, você lava, né? E a comida você mata a fome. Senhor, eu não sei se o arroz vai dar. Irmãos, às vezes dá tanto que tu até dá para os outros. A gente não percebe o milagre de Deus diário na nossa vida. Às vezes você compra um saco de arroz, aí tu vai colocando a coisa. Eu não sei se os irmãos são assim, mas algumas casas são assim. Pega uma canequinha, vai lá no arroz, né? Pegue. Tu nem percebe, irmãos, que a canequinha que tu pegou não fez nem diferença no saco. Nós temos um Deus, repita comigo, o meu Deus zela. Irmãos, o nosso Deus zela por nós. Ele guarda o nosso armário, guarda as nossas roupas, guarda, irmãos, guarda o dinheiro, irmãos, sabe por quê? Toda a nossa vida, ela é regrada por quem? Por Deus. E se tudo é regrado por Ele, irmãos, sabe o que eu quero dizer para você? Tudo está no controle dele. Peraí, deixa só a irmã Elma falar. Fala aí. Eu coloquei um pedacinho do pão da saúde dentro da minha data de mantimento. Deus guarda, irmão. Deus guarda. Fala.
gente vai fazer 5 meses, né? O gás desde que a gente comprou. A gente, na verdade, ganhou esse gás, né? Não, Tá lá até hoje. Senhor, eu quero essa unção para minha vida também. Tá? Irmão, mas onde eu quero chegar com isso? Às vezes a gente não percebe, irmão. Aí, o Rael falou do gás. Irmãs, a gente não percebe, o Rael falou do gás. Aí tu vai lá nas irmãs que, geralmente as irmãs que costumam lavar mais roupa, cara, esse sabão tá durando pra caramba. O sabão tá louco. O cloro de casa parece que o negócio vai e continua. Isso é cuidado, irmão. A gente tem que agradecer a Deus porque Deus cuida da nossa casa. Amém. Se tu reparar, até o perfume da nossa casa é diferente. As pessoas entram sempre com cheiro bom. A comida não azeda. Pode estar todo dia a gente está bem. Nem todo dia a gente está legal espiritualmente, materialmente. Às vezes a gente dormiu mal, mas a comida sai gostosa. Irmãos, um arroz, um feijãozinho, um ovinho de geminha mole com alface. Irmãos, eu vou comer e vou dormir que nem bebê. Sabe por quê, irmãos? A gente. Claro que a gente quer do mundo melhor, né, pastor? Mas só de ter o cuidado de Deus na vida já é muito mais do que qualquer outra coisa que a gente vai conquistar na terra. Amém? Vamos continuar. Sobre o fim. Sentido. A palavra fim do hebraico, ketz, fim, destruição, ruína, morte, condenação, ou haketz, o fim, trata-se de um substantivo usado em contexto de julgamento. Aparece 5 vezes no versículo 2, 3 e 6. Num discurso poético, cujo objetivo é o quê? Causar o quê, irmãos? Impacto. Só passar aqui. Deixa aqui já. Impacto. Causar impacto. Doutrina do julgamento. Irmãos, faça a pergunta, não precisa me responder, seja sincero consigo mesmo. Quem aqui, essa aqui tu responde, levanta a mão, tá? A outra você não vai responder. Quem aqui lê o livro de Apocalipse? Quem aqui tem o costume de ler Apocalipse? Eu não posso ler. Tá. Agora uma outra pergunta. Quando você lê, esse livro te causa impacto? Falei que você não precisava responder, mas tu não respondeu. Mas eu respondi. Por que eu estou perguntando isso? Por que eu estou perguntando isso? Porque tem pessoas, existem pessoas já que não estão sendo mais impactadas, pastor Edinho, pela palavra. Irmãos, a Bíblia fala que a palavra de Deus ela tem que nos constranger. Não é nos constranger no momento em que jogar na cara. Deus não faz isso. Constranger de nos mostrar o nosso erro. Alguém aqui não precisa responder. Alguém já teve sala pastoral aqui? Imagina que todos nós, no momento da vida, temos. Porque a gente é de ferro, irmão. A gente precisa começar a expor alguma coisa, falar. Aí eu vou falar agora aqui, ó. Sala pastoral com Jesus. Quando nós temos a sala pastoral com Jesus, Jesus nos ouve. Ouve ou não ouve? Sim. Mas ele responde o que a gente quer ouvir ou o que a gente precisa? Precisa. E nem sempre o que a gente precisa é, doce. Já parou para pensar nisso? Às vezes a gente tanto fala com Deus e Deus vai usar um profeta de uma forma mais firme. Ele respondeu o que a gente precisa ouvir. Não o que a gente queria. Mas aí a gente precisava. Quem aqui já tomou uma lapada de Deus? Quem aqui já tomou? Seja sincero. Eu? Verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já tomei uma e eu tava assim, eu tava meio desviada, né? Aí a minha amiga falou, vamos tendo uma festa lá em Código. Aí eu fui, né? Aí chegou lá no meio do povo, veio o profeta. Eita, glória!
dentro do que a Bíblia está falando, irmãos, Deus às vezes chama a nossa atenção? Chama. Aí eu queria botar aqui, ó. O que te chama a atenção em Deus? Porque muitas vezes nós queremos chamar a atenção dele. Tem versículos na Bíblia que nos mostram como chamar a atenção de Deus, como fazer. Tem pessoas que clamaram diferente. Alguém lembra dessa passagem? Jesus estava passando e um clamor diferente. Qual foi esse clamor? Qual foi? O que ele falou? Alguém lembra? Jesus, tem misericórdia. Por que esse clamor chamou a atenção de Jesus? Primeiro, ninguém tinha chamado Jesus o quê? Filho de. Porque esse cara, olha como é que foi a inteligência desse cara. Ele falou, pô, peraí. Houve uma profecia em que falou que só se sentaria no trono quem fosse descendente de. E esse cara é rei. E se ele é rei, ele é filho de quem? E quando ele fala Jesus, filho de. Irmão, Jesus para na hora. Porque Jesus falou assim, ó, alguém reconheceu. Irmão, você imagina uma multidão e um reconheceu. Teve outro que Jesus chegando falando assim, não, vamos lá. Ele, não, velho. Eu não sou digno nem para que tu entre na minha casa. Uma palavra só. Aí Jesus fala uma das frases mais lindas que tem na Bíblia. Olha, nem em estudamos sobre uma cidade, que é quem? A primeira lá. Jerusalém. Ele falou assim, nem em Jerusalém eu encontrei tanta. Irmãos, imagina isso. Se Jesus fala nos dias de hoje, nem dentro da minha casa, as igrejas, eu encontrei tanta fé. Fala sério. Na cruz. Porque ele falou, se tu não é filho de Deus, salva a ti e nós. Aí quem que o outro responde, rapaz, para com isso aí. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas ele nada fez. Aí ele só fala uma frase dele. Senhor, quando entrar no teu reino, lembra? Irmão, teu reino. Quem tem reino é o quê? É reino. Aí que Jesus fala, hoje mesmo. Você vê, no último momento da vida, uma pessoa obteve a salvação. Assim como no último momento da vida, uma pessoa pode perder. Então, quem está de pé, cuide-se para que não caia. Amém? Vamos continuar. Ele aparece, não veio aqui, né? Parei aqui. A literatura poética bíblica se sobressai não apenas pela sua beleza, mas também pela facilidade do povo em memorizar a sua mensagem. Os irmãos aqui sabem que na Bíblia há livros poéticos? Todos nós sabemos, né? Amém? Alguém lembra um livro poético? Salmos, alguém fala outro? Cantares. Lindos. E você já reparou que o livro que tem mais facilidade de memorizar é o livro de Salmos? Cantares também, Provérbios. Por quê? Porque, como está dizendo aqui, são poesias. Não sei se os homens gostam, mas as mulheres gostam. Quem gosta aqui de ouvir poesia? De mulher? Acho que é bonito. Quem não gosta? Agora eu venho dizer aos irmãos, a Bíblia, ela tem poesia. A Bíblia, ela é uma poesia. A gente fica brincando lá em casa, quando eu fico fazendo ó Romeu, de Romeu e Julieta. Porque se você parar para analisar, irmãos, é uma história em que o homem declara o quê? O amor. O amor a quem? A sua amada. E a Bíblia é o quê? O que a Bíblia é? É a forma em que Deus declara o seu amor a quem? Então, a Bíblia é uma Bíblia poética. Então, você, estou triste, eu queria ver uma palavra de amor. Abra a Bíblia. Aí tu vai ver a Bíblia e fala assim, ó. Vai ser julgado e condenado e fala, Senhor. E o povo gosta tanto de série, né? Tem tanta série na Bíblia, de drama, Aí tu fala assim, eu preciso ver uma palavra de carinho. Aí vem, tu abre a Bíblia e o meu chicote vai falar, Senhor. Aí tu fala, mas irmãos, tem um ditado que a gente fala que é assim, ó. Texto fora de contexto
Irmão, você quer entender a história, irmãos? Lê o capítulo. Às vezes, irmão, lê o capítulo anterior, que a história está dividida. Mas às vezes tem preguiça de ler um versículo, vai ler capítulo qual? Então, irmãos, medite na palavra do Senhor. Amém? Expressões repetidas sobre o fim. A repetição das expressões vem. Eis que o vem, ele veio. Então, aí, irmão, chama a atenção, porque é muita coisa de vem. Chama a atenção de qualquer leitor. Talvez a intenção de Ezequiel, como atalaia de Israel, tenha sido causar o que, irmãos? Pânico. Os profetas durante séculos vinham chamando o povo, que era conhecedor da lei de Moisés e do pacto da onde, irmãos? Alguém lembra o que foi esse pacto do Sinai, irmãos? Foi o que eu falei lá no início da lição. Não vai adorar outros deuses, não vai fazer isso, não faça aliança, e aí vai. Peraí que eu me perdi agora. Ao pacto do Sinai, ao arrependimento. Agora, o povo estava sendo informado que o juízo divino era o quê? Irmão, o povo viveu... Filha, pega mais água, por favor. Sabe qual é o maior problema nosso, ser humano? Vou dizer nem ser humano, nós crentes, Israel. É que a gente achar, não no que a Bia me entenda, não no que ele está falando, tá? É que achar que esse livro de Apocalipse nunca vai acontecer. Entendeu? Não é para ir de fronta com o que você falou, que você está me entendendo. Por quê? Não vai acontecer. Sou cristão. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, porque eu não falei para a igreja ainda não, mas a minha família sabe. Quando eu fui operar, eu tive uma crise de fé muito grande. Porque eu falei com a Larissa, eu não aceito, até me gostou de falar, porque eu falei, eu estou vivendo melhor, eu estava vivendo melhor, o meu melhor momento. Dentro do que eu estou falando, a pastora Jaqueline vai confirmar. A pastora Jaqueline chegou para a Larissa e falou a seguinte frase: eu estou vendo você e o Maico sem o quê, pastor? Sem brilho. O que foi que a senhora falou com ela? Eu estava assim. Eu estava vindo por vir. Porque eu estava tendo uma crise de fé dentro de mim. Não foi hoje, não, foi agora, dias atrás. Em que eu falava, Senhor, eu falei com a Larissa, é como se eu estivesse todo momento. Porque quando aconteceu comigo com a Larissa, no momento daquele negócio lá atrás, quando teve o bebê com a Ana, eu estava de pé. Aconteceu outras coisas, eu estava ali do lado. Mas agora aconteceu comigo. E eu caí e eu falava, todo mundo lá no hospital, não falava para Larissa, eu só quero ver Pedro. Eu quero ver o Pedro, eu quero o Pedro. Eu falava com o Senhor, e aquilo foi me retraindo que eu não estava conseguindo nem conversar com Deus. Eu não estava conseguindo orar ao Senhor. Era ou não era, Larissa? Aí você falava, filho, você estava querendo falar? Eu falei, Larissa, eu não estou conseguindo falar. E aquilo estava me retraindo. Sabe quando isso tudo, vou dizer assim, que acabou? Vou explicar como. Eu estava preocupado com tudo que eu tinha, quando você leviano em falar com os irmãos, com as minhas contas, minhas dívidas. Eu estava preocupado, estava, não estava? Porque, irmãos, eu passei mal, eu tive que operar no início do mês. Eu trabalho com vendas, eu preciso vender. Quem trabalha com vendas aqui sabe o que eu estou falando. Eu falei, Senhor, o que vai ser de mim? O que vai ser? Eu não aceito. Foi, não foi? Eu falei, Larissa, eu senti que eu tinha toda hora as duas mãos no volante, agora eu estou sem nada. Mas a Larissa falou assim, aí quando começou a mudar, foi quando a Larissa falou comigo lá no quarto. Mas quando é que você teve a mão no volante? Se não foi Deus que estava conduzindo. Aí aquilo ali começou a falar comigo no meu subconsciente. Aí até que chegou o momento em que eu voltei a trabalhar, eu tinha, quantos dias? 4 dias, né? 5 dias. Para fazer em 5 dias, o que eu tinha que fazer no mês inteiro para poder quitar as minhas contas. Aí, olha que interessante. Chegou, passou os 5 dias, não cheguei a bater o que eu queria, e aquilo na minha cabeça. A preocupação. Falei assim, o que vai ser? Vou ter que pegar emprestado, isso e aquilo. Não é que eu acho feio pegar emprestado, mas é que aquilo eu não aceitava, aquele quadro para mim. Como eu falei, eu estava vivendo o melhor momento da minha vida. Questão de trabalho, como profissional. Aí chegou o dia, fechou o mês, chegou o dia do pagamento, foi, não foi? Aí o pessoal comentou assim, o pagamento já está na conta. Na conta não, está lá no contra-cheque, para poder dar uma olhada.
chorei já pensando em fazer a conta de quanto eu tinha que pegar emprestado. Eu chorei, irmão, quando eu li. Tinha exatamente o que eu tinha que pagar. Nem muito a mais, nem a menos. Era o que eu tinha para pagar as contas. Aí eu falei com a Larissa, Larissa, eu não sei como. Aí a Larissa começou a chorar, ela foi orar a Deus pedindo perdão. Irmãos, Deus cuida. Deus guarda. No momento de crise de fé, Deus me guardou. Muitas das vezes, talvez você veja assim no Espírito Santo, Pai, perdoa, porque nem sabe o que ele está falando. Às vezes, quem nunca passou por uma crise de fé? Eu passei. Nós não somos melhor do que ninguém. Mas ali eu tive um grande aprendizado. Não duvido. Mas o teu sonho? Irmãos, é onde eu estou falando. Às vezes a gente acha que a gente tem as duas mãos no volante, foi como a Larissa falou. Às vezes a gente nunca teve a mão no volante. Na verdade, a gente é rico, sim. Você está entendendo? Ah, sim, a pastora Jaqueline, vivendo um momento dela de saúde, do nada. Cai. Irmãos, aquilo ali eu tive a percepção de saber que eu sou pobre. Porque eu estava no dia 7 de setembro brincando com meu filho muito bem lá na praça. No dia 8 eu estava internado para operar. Então você vê, nós somos pobres. Nós não temos nada. O que nós temos muitas das vezes, irmãos, é só a graça de Deus na nossa vida. E não é só não, irmãos, é o que basta para a gente ser vencedor. Amém? Vamos continuar. Eu quis trazer isso aqui, não sei se os irmãos entenderam, que é para ler. Porque, irmãos, tudo isso aí edifica. Para mim era destruição naquele momento, mas depois eu pude ver que me edificou. Amém? Vamos lá. Repetição da sentença, né? É aqui que eu estou agora. Pois versículos 4 e 9 estão repetidos. Ninguém deve se surpreender com a intensidade desse juízo anunciado de antemão, pois é compatível com a natureza divina. Alguém abre para mim, por favor, em Naum 1:3. Eu parei Naum, é Naum, né? Porque Na é Naum, né? Eu até esqueci agora, me deu até assim, sim. É isso aí. Naum 1:3. Naum 1. Pode ler. Entretanto, Yahvé demora demais para se irar, é paciente e longânimo, mas seu poder é incalculável. Yahvé não deixará impune o culpado. Seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira de seus pés. Amém. Cauã leu ali que Yahvé demora o quê? A irar. As pessoas acham que Deus, ele é longânimo, ele é amor. Mas entendam, o amor de Deus, ele também está no juízo. O amor de Deus também se firma na justiça. Naquele grande dia, o Deus que é amor, ele vai ser o que, Sérgio? Fogo consumidor. Juízo. É por isso que quando você vê lá, olha, você vai morrer, prepara para casa aí. Ele vai e ora. Mas, Senhor, eu estava. Nos cultos, nas orações de manhã, que muita gente não podia estar e não estava, eu estava. Nos cultos de ensino, eu ia. No culto de quinta-feira de libertação, eu estava lá. Quando tinha consagração, eu estava. No culto da CIB, eu ia. Ai, Deus, opa, peraí. Volta lá. Irmão, a Bíblia fala que essa é tão bonita essa passagem, que antes de chegar na porta do castelo, lá do local, Deus fala, volta lá. Eu imagino o profeta, mas eu já falei. Não, mas volta lá. E fala para ele que eu ouvi a oração dele. Eu vou acrescentar quanto tempo? 15 anos. Irmão, o homem de sorte. Que ele sabia quando ele ia morrer. Irmão, ninguém sabe. Ele sabia quando ele ia. E mesmo assim, dá mole. Você vê que ninguém é melhor do que ninguém, irmão. Porque tem pessoas que têm privilégios. Aí eles vão falar, mas como assim privilégio? Nós somos privilegiados. Porque olha só, o sol que nasce para nós, nasce para os ímpios. Mas quem é que nos guarda? A chuva vem só para eles, mas Deus não guarda a nossa terra? Vê um momento de crise financeira no Brasil aí, mas Deus não guardou a nossa casa? Mas aí eu venho dizer, irmão, a gente fala assim, aí a internet tem até a audácia, né, de chegar, mas Deus lembra, como é que pode lembrar? Se eu não fiz, se
quando eu podia estar, eu não estava. Aí tu fala, vou orar o quê? Vou falar o quê? Aí se Deus achar graça e misericórdia ainda, Deus até pode fazer. Mas é por isso que Deus, muitas vezes, Ele usa o amor. Porque se for só a justiça, é isso aí, ai Jesus, é isso aí que aconteceria. Amém? Então, irmãos, louvo o nome do Senhor que Deus tem dado a oportunidade. Depois não vai ter como ninguém reclamar, irmão. E a Bíblia fala que ainda vão reclamar. Mas, Senhor, no teu nome, eu curei. No teu nome, eu fiz. No teu nome, foi isso. No teu nome. Aí, quem vai ouvir? Calma. Apartai-vos de mim, que eu sou. Irmão. Eu não quero ouvir isso, não. Você quer ouvir isso? Tem uma outra frase que é muito mais bonita, que fala assim, ó. Vinde. Eu acho que todos nós vamos ouvir essa frase. Se a gente não estiver vivendo assim e acreditando nisso, você está vivendo em mundo. Fala sério. Hebreus 11, fala que Noé divinamente avisado, preparou a arca. Esse aviso vem de longe, em Hebreus, de muito tempo. Mas a irmã fala, está muito longe, mas eu vim avisando. Eu vim avisando. Hebreus 10, 25 dizendo, não abandonamos nossa congregação, como é costume de alguns, a demonstremos uns aos outros, e tanto mais quanto vede que vai aproximando aquele dia. Irmãos, eu acho que os irmãos aqui todos vão lembrar. Muita gente fala que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, irmãos, é muito... Alguém do carnaval pegaram Jesus, botaram um diabão lá, brincando com a cara de Jesus. Na cruz. Humilhando, fazendo o que tinha que fazer. Por coincidência ou não, o vírus da Covid veio o quê? Pouco tempo depois. Irmãos, não escarneça das coisas de Deus. Irmãos, eu lembro muito, mas eu lembro muito perfeitamente. Eu não vou deixar que assim, uma coisa diferente. Eu vivia lá, eu morava nas casinhas, lá na rua daquela igreja, Torre Forte, né? Ali. E ali, quando tinha, às vezes tinha consagração de manhã, eu estava jogando bola com os meninos. Aí eu lembro uma vez que estava chovendo muito, e o pessoal estava dentro da igreja, tendo um culto, e se teve uma coisa, mesmo não sendo da igreja, uma coisa que eu respeitava, eu sempre achei muito bonito falar em línguas. Eu estava quietinho ali, os moleques, todo mundo ali naquela rampinha que tem na frente da Torre Forte, todo mundo sentado ali. E falando em línguas, os moleques, todo mundo rindo. Os caras ensinam, eu falei, gente, para com isso. Mas naquele, irmão, eu lembro como fosse um ano. Naquele momento que eles começaram a rir, vamos marcar o raio dentro do campo. Pá! Irmão, todo mundo saiu correndo. Fiquei com medo, porque eu não sabia que não conseguia andar. Irmão, coincidência ou não? Nunca mais ninguém brincou. Tenho certeza que brincou. Irmão, não brinca com as coisas de Deus. Outrora, 2 filhos de um homem muito importante ficaram brincando com as coisas de Deus. O que aconteceu com eles? O problema nosso é que às vezes nós queremos brincar com as coisas sérias, com as coisas santas. Não podemos escarnecer. Vamos continuar. Um dos objetivos desse juízo é a erradicação da idolatria, a causa das abominações, visto que a casa de Israel recusou esse remédio pelo arrependimento. Todos estão sendo informados de antemão sobre a causa da sua destruição, vamos dizer assim, né? E lhes é dada a oportunidade de arrependimento. É uma reflexão relevante. Quem, irmãos? A Deus. Pelos nossos atos. Irmãos. Vamos prestar conta, irmãos. Vamos lá. Sobre o inimigo. Já floresceu a vara. Ezequiel faz uma analogia botânica, uma metáfora que se perdeu no tempo. A palavra profética anuncia: veio a tua ruína, já floresceu, reverdeceu a soberba. O que essas palavras significam? Há diversas interpretações que não cabem neste comentário, mas dentre as 3 principais, a mais aceitável é a que considera essa vara como o rei Nabucodonosor.
Assim como o rei da Síria, os filhos de Israel, do reino do norte, assim como o rei da Síria, foi o chicote, assim como o rei da Síria, foi o chicote de Deus para açoitar Samaria, os filhos de Israel do reino do norte. Da mesma forma, Javé usou o rei da Babilônia, Nabucodonosor, como Azorrague, para chicotear Jerusalém em Judá. Aí eu botei ele, olha lá, olha a tela lá. Tempo dos cativeiros vividos por Israel. Não sei se dá para todo mundo enxergar. Está dando para todo mundo enxergar lá? Tá? Vamos lá. Jerusalém. Jerusalém vivia em qual reino? Alguém lembra? Estudamos isso no trimestre antepassado. Do sul. Quase andou. Jerusalém, reino do sul. Quanto tempo durou o cativeiro? Alguém lembra? Daniel falou, e Jeremias falou que ia durar quantos anos? 70 anos. Foi restaurado, irmão? Foi. Porque Deus falou que ia restaurar. Judá, reino do norte. Foi cativo? Foi. Foi mencionado aqui. Quem foi cativo pelo reino do norte? Os assírios. E foi lá e chicotearam o reino do norte. Tempo de duração do cativeiro: 200 anos. Irmãos, é muito. 200 anos. Foram restaurados, irmão? Sim. Aí o cativeiro, o primeiro cativeiro do povo. Alguém lembra qual foi o primeiro? Egito. Quantos anos? Restaurados? Sim. Irmãos, em tudo na nossa vida, Deus permite, Deus vai ter um plano de restauração. Mas para que essa restauração chegue, irmãos, primeiro, que eu creio que nós não temos nem que deixar acontecer, para que não venha a ser restaurado. Mas se aconteceu, só vai ter restauração se passar pelo processo do arrependimento. Então, irmãos, vamos nos arrepender. Arrependa-se. Peça perdão a Deus. Fala: Senhor, guarda, me desculpa, me perdoa. Porque, irmãos, 400 anos, 200 anos, 70 anos. E o cativeiro hoje do crente, irmão, é inferno, tá? E aí, não vai ter tempo não. Vai ser, sabe o quê? Eterno. Amém? Então, irmãos, é melhor obedecer do que? Então vamos lá. Reverdeceu a soberba. O rei Nabucodonosor extrapolou os limites. Foi cruel na aplicação dos castigos. Sabe por quê? Foi? Pulei o quê? Não, tá certo. Pulei não, tá certo. Está no segundo. Não pulei não, tô no segundo já, mano. O rei Nabucodonosor extrapolou os limites. Foi cruel na aplicação dos castigos. Sabe por quê? Nabucodonosor, ele chicoteava muito. Isso era forte. Era doído que o povo passava. Irmãos, Ezequiel, capítulo 37, vai mostrar o que? Eu me lembro? Em Ezequiel 37? Um vale de ossos secos. Ezequiel falou o que? Ele disse que os ossos estavam sequíssimos. Mas tem um detalhe no capítulo 37, que os irmãos vão entender, que Ezequiel, ele não faz o que nos ossos? Ele fala que andou o quê? Ao redor. O problema é que a gente gosta de bater, o cachorro está caído, cachorro morto. Ezequiel, nem pisar nos ossos ele pisava, ele tinha um cuidado, porque, irmão, era osso, mas era Israel. Está caído, se machucou, mas é filho de Deus. Outrora Davi podia matar, mas Davi não matou, porque foi o que, irmãos? Fugido. Aí olha a gente por baixo e fala: aí, não vai sair de nada não, mas não se esqueça, é filho de Deus. Há daquele, a Bíblia fala, que vai tocar na menina nos olhos do Senhor, irmão. Ah, se machucou, está ferido, mas é de Deus, irmão. Aí olham para nós, fraquinho, não tem, tá fraquinho, não tá raquítico, isso, aquilo. Mas, irmão, o importante não é que eu cresça, é que ele cresça.
E outra também vem dizer que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Se te falar, tu tá fraco, irmãos, é aí que tu tá. O próprio Paulo fala. Então, irmãos, o poder de Deus se aperfeiçoa aonde? Na fraqueza. Aí se tu sabe, fala, Senhor, a minha fraqueza é a gula, porque eu como muito. Trabalho é isso. Aperfeiçoa nessa área aí. Ah, eu não posso ver uma roupa, porque senão eu vou lá e, Senhor, cuida disso aqui, Senhor. Não, pedi, mas tem que deixar Deus trabalhar, irmão. O Senhor faz, mas olha só, esse cartão aqui não vou poder tirar não vou poder quebrar ele não, porque esse aqui eu compro as coisas aqui. Esse aqui não, irmão. Tem que dar autonomia para Deus. Ou você dá autonomia para ele trabalhar, ou ele não vai trabalhar, irmão. Amém? Amém. Vamos lá. Eu parei agora na... Tá, essa revelação divina é exemplar, é isso? Não, Deus não mandou o rei proceder dessa maneira. Por isso o furor de Javé se acendeu contra a Babilônia. E alguém lembra quem foi que derrotou a Babilônia? Quem? Ciro, que pertencia a qual reino? A Pérsia. Vamos lá. Onde eu vou chegar, eu não vou entender depois. Não, vou melhor falar agora. Os persas derrotaram a Babilônia. E mais à frente, quem derrota os assírios são os próprios persas. Ou seja, uma ferramenta que Deus usou para livrar o povo de Israel por completo. Porque depois dos medos persas, que reinaram durante muitos anos, vem um outro império, que esse é conhecido até hoje. O império aonde prenderam Jesus. Alguém lembra qual foi o império? O império romano. Após os medos persas, quem imperou foi o império romano, um dos maiores, se não o maior império que a terra já viu. Mas até a vinda de Jesus, queremos ver o que é império. Amém? Vamos lá. Essa reação divina é exemplar, pois ainda hoje, olha o que eu estava falando, Deus julga os poderosos que abusam de autoridade e cometem atrocidades. Às vezes isso respinga também no próprio povo, mas o castigo definitivo é individual e aonde, irmãos? Na igreja. Olha, tem muita coisa que o homem planta, ele vai colher aqui na terra, tá? Tem gente que fala assim, quando ele morrer ele vai colher. Não, tem coisa que ele planta aqui, ele vai colher aqui. Tem gente que é mal aqui e vai colher a maldade na terra. Escuta o que eu estou te falando. Não é que eu estou desejando mal para ele não, que é a lei da semeadura, irmão. Aquilo que o homem planta, ele diz que certamente isso ele ceifará. Gálatas 6 fala de dois campos. Aquele que semeia na carne, certamente este ceifará a corrupção. Mas aquele que semeia no Espírito, que somos nós, certamente este ceifará a vida eterna. Então, irmãos, vamos colher. Não adianta achar que não vai colher não. Eu plantei melancia e vou colher uma porção de melão. Esquece isso. Se plantou amor, vai colher. Agora, se plantou vento, irmão, o fruto vem. E vem daquele jeito, tá? Vamos pedir sabedoria a Deus e falar assim, o que eu estou plantando? Vamos semear na quinta-feira. Aí vai chegar na quinta-feira na hora de semear, vai falar, mas Senhor, não terá isso não, mas o que tu plantou, meu filho? Amém? O rei Nabucodonosor. O nome Nabucodonosor é de origem acádica, antiga língua da Mesopotâmia. Aqui tem um nome que eu não vou nem usar a falar, né? Que significa Nabu? É nunca valeu. Protegeu minha herança. A forma que mais se aproxima do original, no hebraico, outro nome, e aparece 30 vezes no Antigo Testamento, sendo 4 em Ezequiel, a forma alternativa de isso aí. A Septuaginta e Joséfo, alguém sabe quem é esse cara que eu estou falando? Alguém ouviu falar de Flávio Joséfo? Quem
Quem já ouviu falar, levanta a mão aí, pelo amor de Deus. Não ouviu? Flávio José foi vamos dizer assim, o maior historiador bíblico que já existiu. Porque, primeiro, era mais próximo. E segundo, irmãos, ele era judeu. E sendo judeu, muitas vezes a gente podia imaginar assim, os judeus vai fugir Jesus, essas coisas. Não, ele falou de tudo. Porque, irmãos, como é que você você vende uma ideia? É como se fosse uma propaganda. Você tem que fazer com que aquilo seja verdade e que a verdade seja bem aceita. É por isso que tem muita gente que lê a Bíblia e não acredita nela. Porque ele não experimenta, e por não experimentar, ele não acredita que aquilo seja verdade. Você vai fazer uma comida. Aí o bobó não está com gosto de camarão. Bobó de camarão. Como é que você vai saber se aquilo é verdade ou não? Pelo cheiro não tem como saber. Você vai ter que. E é por isso que Jesus fala que ele é o nosso alimento, pão. Se alimentar, você vai experimentar. Irmãos, eu vou dizer uma coisa. Como diz um hino, quem já experimentou, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe mais viver. Porque quem experimenta, sério, sabe que é diferente o negócio. Aí toma cuidado, porque tem gente que experimenta lá, sabe que é diferente, mas senta na mesa dos. E aí, irmãos, quem senta, come. Quem come, participe. Quem se mistura com pouco, e aí já viu onde vai parar, né? Então, vamos continuar. E depois dessa aula de hebraico aqui, Septuaginta e Flávio José empregam a forma grega de Nabucodonosor. Mais um, né? Nabucodonosor. Ele era filho de Nabopalazar, que reinou 21 anos na Babilônia. Nabucodonosor reinou quantos anos? 43. Ou seja, Nabu, provavelmente, não fala aqui na lição, era um deus acádio. Em todos eles que vinham com Nabu, era referência a o deus acádio. Amém? Vamos lá. A Babilônia, o nome Babilônia, é também de origem acádia. Alguma coisa assim. Portão de Deus. O Antigo Testamento hebraico usa Babel e a Septuaginta usam a grega Babilon. O nome do país é o mesmo da sua capital. Caldeus e babilônios eram, no princípio, povos distintos. A palavra Cashdu significa conquistadores. Era usada para identificar as diversas tribos semitas que povoavam o norte do Golfo Pérsico, no sul da Babilônia, desde os dias de Abraão. Isaías fala da Babilônia e dos babilônios e caldeus referindo-se ao mesmo povo, ou seja, império. Aonde mais você quer chegar com isso? Vocês repararam que a Babilônia, qual é o nome da cidade? Portão de Deus. Aí eu falo para vocês. Vou passar o desenho, lembra que eu falava isso? Eu falo para vocês. Irmãos, portão de Deus. O portão ele serve tanto para entrar quanto. Imagine a Babilônia. Você acha que ela ficava dentro ou fora? Lembre que a Babilônia ela é tratada na Bíblia como um lugar de perdição. Tem crente se aventurando para fora do portão. Indo para onde? Tem que tomar cuidado, irmão. Tomar cuidado. Porque, irmãos, fora, você fica fora do portão, primeiro, você está do lado, você perde a proteção dos muros. Não se aventure do lado de fora. Não venha achar, porque, irmãos, se alguém falar que no mundo não tem nada para oferecer, está mentindo. Porque tem muita coisa. Mas, irmão, não se aventure, porque depois tem muita gente que saiu e não consegue mais voltar. Tá? Porque vai achar que deve ter umas 6 lições, 7 lições, eu sempre bato nessa tecla, que é algo que me marcou muito. Tem uma lição que fala assim, ó, que ninguém é capaz de se libertar do pecado. Só Jesus é capaz de libertar. Mas às vezes as pessoas estão tão acorrentadas pelo pecado que elas não conseguem ir até quem? Jesus. E aí
se perdem para a sua própria condenação. Vamos para a conclusão. Os julgamentos divinos na história mostram que o pecado jamais ficará o quê, irmãos? Impunes. Alguém acha que vai ficar impune? Ó, a imagem que eu botei lá no... Ih, saiu. Ai, Jesus. Acho que agora vai. Vamos ver lá? O que está escrito lá, irmãos? Preparado para o julgamento. Você está preparado? Alguém aqui está se preparando? Isso que é fazer pergunta. Alguém aqui está se preparando, irmão? Eu acho que todos nós estamos se preparando, né? Olha a seguinte mensagem para terminar. Porque agora eu não quero me ajudar, né? Essa aqui. Vamos lá. A última aqui, irmãos. Alguém vai conseguir chegar lá? Comunicado importante, como se fosse uma propaganda. Foi ou não foi o que eu falei? Comunicado importante. O que está escrito embaixo? Chegará o dia que o céu vai dizer. Qual é o que vai dizer? Estamos fechados. Assinado por quem? Jesus Cristo. Vai chegar isso aqui. A propaganda está passando. Vão aderir ou não? Está sendo propagado todo dia na nossa vida isso aqui, irmão. Vai aderir ou não? Exatamente. Você vai falar, ó, fechou. Parábola das 10 virgens. 5 entraram e 5 ficaram lá de fora. Por que, Sérgio? Porque a porta fechou. Irmão, a porta está se fechando para muitos. E está se abrindo para muitos outros. Louvado seja o nome do Senhor. Mas agora, a nós, irmãos. Você quer encontrar com ela fechada ou ela aberta? Fica essa reflexão. Fala, varão. Guarda que tem. Oi? Guarda que tem. Guarda aqui, ó. Acho que está aqui, deixa eu ver. Não, está aqui. Passou, não passou? É que esse slide não colaborou, não. Ah lá, ó. Eis que vem sem demora. Guarde o que? Para que ninguém tome a tua. Amém. Vamos continuar para a conta. É porque ele não me ajudou, não, tá, irmão? Tem que organizar direitinho. Continuando aqui. Eu parei aonde? Impune, né? E que a única vez de escapar é quando... O julgamento divino... É isso mesmo. Vamos ler de novo. Os julgamentos divinos na história mostram que o pecado jamais ficará o quê? E que a única maneira de escapar da condenação é através do... Israel não tinha desculpa, pois não podia alegar o quê, irmãos? E da mesma forma nós não vamos poder alegar, tá? Vamos lá. Pois o povo dispunha de quem? Do ensino dos antigos sábios e da revelação dos? E do conselho dos? Vamos lá. O povo dispunha disso. E nós? De tudo isso que ele está falando aqui e da Bíblia Sagrada. Então, irmãos, que vivemos na... Alguém lembra qual é a dispensação que nós vivemos? Na graça. E na graça tem tudo isso que está lá para eles e muito mais coisas para nós. E é por isso que o peso que nós vamos ser medidos é diferente, porque nós somos conhecedores de tudo. Então, irmãos, vigia. O apelo dramático de Ezequiel é um exemplo clássico dessa verdade. Amém? Todos os irmãos aí conseguiram compreender? Ficou alguma dúvida? Se ficou dúvida, irmãos, as pastoras estão aqui de braços abertos para tirar essas dúvidas. Só procurar elas, a pastora está tirando foto ali. Irmãos, tem café? Vou mandar para mim. Tem café, irmãos? Tem café. Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Os irmãos têm que apresentar. A gente não vai ler, não? Isso é verdade, desculpa, eu estou meio aéreo. Vai ser aonde? Vai apresentar aí. Quer ler todo mundo junto, irmãos? Lê todo mundo junto, melhor. Dá pausa aí, cara. Lê o quê? Ah, lê a verdade. Pai,